Shalom! Hoje eu vou fazer a indicação dessa série aqui da Netflix, que é The Faithful, que são os fiéis, que fala aí a história das matriarcas do livro de Gênesis, conta a história de 5 mulheres, e aí ele faz uma revisão de algumas histórias ali do livro, na visão das mulheres, dessas mulheres que foram, assim, grandes matriarcas, né? E é bem interessante que ele vai colocando por blocos, falando da história de cada uma, na visão delas, né? Não na visão dos patriarcas, mas das matriarcas, o que é bem, assim, interessante. E aí, a primeira história que ele acaba falando nessa série é sobre Agar e Sara, né? Mostra como elas se conheceram. E aí, o mais interessante é que, inicialmente, essa história contada, ela é narrada por Agar, a serva, que foi a serva dela, né? Que geralmente quando a gente pensa, quem vai narrar a história vai ser Sara. Não, mas quem começou a narrar a história foi a Agar, e ele acaba colocando as duas como protagonistas, né? Isso é muito legal. E aí ela fala da mulher, da admiração que ela tinha por Sara, né? Por ela ali não se ajoelhar, né? O faraó, e ela batia o pé, eu não me ajoelho para homem nenhum. E aí Faraó acaba sequestrando a Sara, e aí quem foi a serva dela, quem ajudava ela lá a se arrumar, a se cuidar, era a Agar. E a Sara foi sequestrada 2 vezes, né? Porque a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, muito formosa, chamava atenção. E aí, quando ela foi sequestrada, ela mentiu, né? Que seria uma. Para que não seria bem a mentira, porque acho que ela era prima de Abraão, e para poder não fazerem nada com o esposo dela. E aí ela não ficou muito tempo ali, porque o faraó viu que Deus era o Deus dela, né? Era muito poderoso, e aí acabou expulsando ela, mas quando expulsou ela junto com a Agar. E aí elas fizeram uma grande amizade. E aí essas histórias é muito legal, porque fala um pouco de tudo, né? Fala de fé, de amor, e também de muita rivalidade e ciúme que tinha na história delas e das outras também, né? Que é muito interessante também, porque a gente vê que nem tudo são flores, né? Tem as coisas ruins que acontecem. E aí, primeiramente, elas tinham essa grande amizade, mas só que começou a ficar ruim quando a Sara fez a proposta para Agar para ser a barriga de aluguel, né? E aí ela viu que Abraão também tinha um carinho pela Agar, e ela começou a ter aquele ciúme todo, né? E aí esse ciúme só foi aumentando, porque depois, quando ela teve o filho, né, o Ismael, a Sara criou Ismael como um filho dela. Então, possivelmente ali, ele não sabia que a Agar era a mãe dele, pelo menos por um tempo, né? Pelo menos enquanto criança. E aí, imagina pra Agar ficar vendo a outra pessoa, né, cuidar do filho dela, e ela estar com ele como a babá dele, né? E não podendo dizer, ó, sua mãe e tal. E aí, aquilo ali só foi crescendo as desavenças, né, as raivas, as rivalidades. E aí, depois que Sara teve o seu próprio filho, né? Porque ela já tinha se dito ela há muito tempo que ela iria ter um filho, mas ela foi teimosa e inventou essa história aí, né? E aí ela acabou depois, já bem idosa, teve o filho dela, o Isaac. E aí, quando ela teve o filho dela, ela deixou o outro meio que de lado, assim, agora eu tenho meu filho. E aí acabou que chegou uma hora que ela expulsou os dois de lá, né? A Agar e Ismael, que foram pro deserto, mas Deus olhou por ela, né? Não deixou que ela sentisse sede, nem o filho dela. E ela teve essa visão lá, né? E acabou voltando para Sara. Mas só que também o Ismael não ficou por muito tempo lá. Se não me engano, quando ele já era adulto, né? Ele seguiu a própria vida dele. Ele viu que ele não tinha muito o que fazer, que ele não tinha esse amor todo que o outro tinha, né? E aí ele seguiu a vida dele, foi para outro lugar, né? Formou a família dele longe. E a partir daí, aí ele já vem um outro bloco, que ele conta a história aí do Isaac, né? Do Isaac conhecendo aí a Rebeca, e aí que eles tiveram o filho, né, Esaú e Jacó, como eles se conheceram, é bem interessante, mostra como Rebeca também era uma mulher muito forte, né?
como a diferença que ela tratava os filhos, e aí foi aquela questão, né, de Jacó ir lá para a casa do tio dele, né, do Labão, e lá, quando ele foi para lá, ele conheceu, aí já vem um outro bloco, que seria o último, né, que quando ele foi para lá, ele conheceu a Raquel, e assim que ele viu a Raquel, ele se apaixonou, tal, né, porque foi a primeira que ele viu ali no poço. E aí eles trabalhou 7 anos, mas só que não foi pela Raquel. Primeiro ele trabalhou 7 anos, acabou, o Labão enganou ele ficou com a Leia, né? E é interessante essa parte desse bloco, porque aí conta a história pelo lado da Leia. Porque quando a gente lê sobre alguma coisa sobre a Leia na Bíblia, a gente dá a entender, era a pessoa amarga, invejosa e tal e tal. Mas aí a história é contada pelo lado dela. E a gente acaba tendo uma outra visão da Leia. Inclusive, claro que a série, gente, não é toda perfeita. Pra assistir a série, você tem que conhecer a história na Bíblia. Porque tem uma coisinha ou outra que você vê que não bate muito. Então é bom a gente estudar, ler, pra depois assistir. Pra você ver que não acreditar em tudo que tá lá. Em geral, eu achei coerente, tá? Em geral, mas tem uma coisinha ou outra que a atriz que eles botam pra fazer a Leia, eu achei ela mais bonita do que a Raquel. E na Bíblia dá a entender ao contrário, né? Que a Raquel era mais bonita do que a Leia. Tem até um versículo aqui, de Gênesis 29:17, que diz assim, ó. Os olhos de Lia, né? Alguns falam Lia, né? Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. E Raquel, entretanto, ela tinha um belo porte e um lindo rosto. Esse versículo aqui é dessa Bíblia aqui, ó, da King James, né? Aí, então, aí eu achei meio incoerente, mas tudo bem, tá aí tudo bem. Aí, mas mostra que Raquel também, ela tinha qualidade diferente da Leia. Que a Raquel, ela cuidava do rebanho do pai, ela usava flecha, né? Ela caçava também, ela era corajosa, ela era imponente, né? E a Lia, ou a Leia, né? Ela era de casa, ela era aquela mulher que fica em casa, que faz a comida para os irmãos, para o pai, para o Jacó, que cuida de todo mundo, né? Mas é a qualidade dela, cada um com a sua qualidade. Mas aí elas acabam tendo várias intrigas ali, rivalidade, porque o casamento era para ser primeiro da Raquel, mas acaba sendo da Lia, né, ou da Leia. E aí depois ele tem que trabalhar mais 7 anos pela outra. E aí ela começa a ter, a Leia, né, começa a ter aquele monte de filhos, tiveram 10 filhos, a outra só teve 2 filhos, sendo que no segundo ela ainda morreu no parto, que foi o Benjamin, né, que foi o último filho dela. Então, assim, coitada, ela nem aproveitou muito o tempo que ela teve de casada. Aí na série tem até uma coisa assim que eu achei estranha, porque ele dá a entender que ele casou com a Leia e logo em seguida ele casou com a Raquel, o que não é verdade, porque ela estaria em pecado, porque ele na verdade não mostrou o casamento dele com a Raquel, mostrou o casamento dele com a Leia. E depois deu a entender que ela visitava os aposentos dele, ele visitava os aposentos dela, mas não mostrou um casamento entre eles. Então ficou meio estranho, que aí nesse caso ela estaria em pecado, né? Mas aí não, ele trabalhou mais 7 pela outra. Com certeza ele só pôde estar com ela depois de 14 anos, coitado. Então ela teve que esperar isso tudo. Então, assim, mas assim, é bem interessante. Assistam, né? Tiram suas próprias conclusões. Eu achei assim, interessante. É uma série muito curta, né? Ela não é aquela coisa prolongada. Também, assim, não tem uma grande produção, uma coisa tudo bem simples, né? Os atores, as vestimentas, tudo muito simples. E praticamente a maior parte ali de tudo que acontece é em deserto, no meio ambiente, com aquelas tendas, nada muito glamuroso, mas bem legal para quem, assim, quer fixar até alguns conteúdos aqui, essas histórias, né? É uma coisa que você guarda, que você fica lembrando dos personagens, né? Mas é muito legal, aí assistam, tá? Então, até a próxima. Shalom!